Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24. O texto fala os que são de Cristo Jesus, né? Isso se refere aos verdadeiros seguidores de Cristo, que estão unidos a Ele pela fé e pelo Espírito Santo. Estes não vivem sob a lei mosaica, mas sob a graça transformadora de Deus. Depois o texto fala, crucificaram a carne. Essa expressão simboliza a morte da velha natureza pecaminosa e, embora o pecado ainda tente influenciar esses crentes, eles devem escolher diariamente renunciar às suas inclinações carnais. Depois o texto segue dizendo, com as suas paixões e concupiscências, que são desejos desordenados da natureza humana, como imoralidade, ganância, orgulho. Então, ao serem crucificados com Cristo, né, esses impulsos não devem mais dominar os crentes, que agora vivem segundo o Espírito. Tá? Todas as vezes que falam que fomos crucificados com Cristo, que morremos com Cristo, isso também fala sobre o batismo. É essa pública confissão de fé que nós fazemos. O nosso velho homem morre e nós voltamos, né? Saímos das águas, um novo homem à imagem de Cristo Jesus. É claro que é um ato simbólico, mas isso é para representar, para dizer que quando nós fomos crucificados com Cristo, né? Nós deixamos ali naquele ato do batismo o velho homem e nós ressurgimos à semelhança de Cristo. Amém? Então, aqui Paulo escreveu aos crentes da Galácia, advertindo contra os falsos ensinos que exigiam a obediência à lei para um complemento à salvação. Então, ele enfatiza que a verdadeira fé em Cristo traz transformação e liberdade de pecado. A morte e a ressurreição de Jesus libertaram os crentes do poder do pecado, conforme diz Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 11. Deus já concedeu a vitória, mas cabe cada cristão viver essa realidade, negando sua carne e seguindo o Espírito. O que nós podemos aprender, né, com esse texto? Bem, que precisamos fazer uma autoavaliação, identificar os desejos carnais que ainda influenciam a nossa vida. 2. A renovação da mente. Meditar na palavra de Deus para moldar os nossos pensamentos, conforme nós lemos em Romanos capítulo 12, versículo 2. Depois, precisamos reconhecer a dependência do Espírito Santo. Orar pedindo forças para vencer todas essas tentações. As escolhas diárias também, né? Decida rejeitar o pecado e agir segundo a vontade de Deus. Isso é uma decisão. Deus não vai decidir por nós. É algo que nós precisamos fazer. E, por último, a identidade em Cristo, né? Que precisamos lembrar que fomos crucificados com Ele e hoje nós somos uma nova criação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, 17, eis que tudo se fez novo para nós, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 24, afirma que a vitória do cristão é sobre a carne. Embora ainda enfrentemos tentações, temos o poder de resisti-lo através do Espírito Santo. Ao vivermos essa verdade, nós vamos experimentar a santidade, a liberdade e o propósito, né? O chamado de Deus e sempre glorificando ao Senhor em tudo. Amém? Que você possa ter esse entendimento, né? De que fomos chamados para a liberdade em Cristo Jesus e nós não devemos dar ocasião à carne se manifestar e estragar tudo. Fazer com que aquele testemunho brilhante, né, que o cristão tem, ele venha cair por terra. Porque se nós verdadeiramente recebemos a Jesus na nossa vida, nós crucificamos o nosso velho homem, a nossa antiga natureza, que mentia, que pecava desenfreadamente, e nós passamos a viver uma vida em santidade, tá? Porque aqueles que são de Cristo, como diz o versículo,
né? Eles crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Que assim seja na nossa vida, que possamos nos guardar, né? Guardar a nossa vida, a nossa alma, a preservar o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito para aquele grande dia, né? O dia do arrebatamento da igreja do Senhor.